Acordar, tomar café da manhã, ir para a escola, estudar, almoçar e jantar. Essa é, aparentemente, a simples rotina que eu almejava tanto ter há 3 meses atrás. Porém, tinha uma barreira muito forte, que parecia ser mais forte do que todas as minhas energias imbatível. E o nome dessa barreira é depressão. Boa tarde, meu nome é Mariana Pulgas e hoje eu vim falar sobre um assunto de extrema importância e muito pertinente nos dias atuais: a depressão na adolescência. Quantas vezes nós já ouvimos esse nome, principalmente hoje em dia? Muita gente tem uma impressão equivocada sobre a depressão. Algumas pessoas nunca pesquisaram para realmente procurar entender sobre o assunto e outras, com atitudes mais ingênuas, não reconhecem que é de fato uma doença e a consideram apenas como o famoso drama adolescente ou é só uma fase ou até mesmo relaxa, dê um tempo para ela está de frescura. Então, antes de começar, é essencial entendermos o conceito de depressão. Segundo a DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a depressão é um transtorno que envolve humor deprimido e perda quase completa do interesse ou prazer em atividades que eram anteriormente apreciadas. Pode afetar os pensamentos, comportamentos, sentimentos e o bem-estar de uma pessoa. Alguns poucos exemplos dos inúmeros sintomas da depressão são irritabilidade, ansiedade, desesperança e descontentamento geral. Agora, abandonando termos técnicos por um tempo, se eu tivesse que descrever a depressão em poucas palavras, eu diria que é uma mescla entre vazio e peso. Isso foi algo que sempre me fascinou. O estado de não sentir nada, mas, de certa forma, surpreendentemente, ao mesmo tempo, sentir tudo. Um comentário negativo era um peso a mais. O olhar inofensivo para mim era, na minha cabeça de pessoa ansiosa, automaticamente traduzido por um olhar de julgamento. E um pequeno erro meu parecia ser crucial para o meu caráter e personalidade. E fazia-me esquecer de que todos somos seres humanos. E somos feitos não só de acertos, mas também de erros. Acho que a maioria de nós pode concordar que a adolescência é um período fascinante na vida do ser humano. Durante a adolescência, aprendemos novas lições, vivemos experiências inesquecíveis, aproveitamos cada milésimo de segundo ao lado de quem amamos, fazemos novas amizades e vencemos muitas outras coisas. Porém, a depressão, na minha percepção, é como uma venda, que tampa os seus olhos, deixando completamente cego. Incapaz de ver as novas experiências que você tem para viver, as novas amizades que você tem para fazer, o futuro que você tem para cultivar, te deixando apenas na escuridão, te impedindo de ver a famosa luz no fim do túnel. É claro que é inegável que, apesar de todos os momentos bons, a adolescência pode ser um período muito difícil. As responsabilidades aumentam cada vez mais. E o sentimento de que estamos crescendo, colocando um pé na vida adulta, gera medo e incerteza sobre o futuro. Porém, se pararmos para ver o outro lado da moeda, apesar desse lado negativo, esse sofrimento carrega consigo lições de aprendizado, nos tornando cada vez mais fortes. Ao enfrentar tantas barreiras e obstáculos, nos tornamos automaticamente mais preparados para os problemas futuros. Pouco a pouco, aprendemos a conviver nessa sociedade tão difícil em que vivemos. E eu aprendi tudo isso na prática. Quem nunca ouviu a frase "tudo passa" como conselho para os seus problemas? Imagino que todos conheçam esse clichê. E, há um tempo atrás, toda vez que eu ouvia essa frase, um sentimento de raiva brotava dentro de mim. Eu ficava constantemente me questionando. Se tudo passa, por que ainda não passou? Por que está demorando tanto assim para tudo isso acabar? Mas, sinceramente, eu nunca pensei que eu estaria aqui para admitir que, para minha surpresa e a de muitos de vocês aqui também, essas pessoas estavam certas. De qualquer maneira, não é tão simples assim. São necessárias algumas características muito importantes para, de fato, isso acontecer, tais como resiliência, paciência e força de vontade. Essas características foram essenciais para eu conseguir passar pelos momentos difíceis. Nas horas em que eu sou atingida por alguma notícia ruim, eu busco por resiliência, responsável por fixar na minha mente que, depois de tudo que eu passei, eu consigo combater mais um obstáculo. Nas horas em que o sentimento de desesperança e angústia aparecem, a paciência foi necessária para estabelecer na minha mente que é um momento temporário. E nas horas em que a vontade de desistir aparecia, a força de vontade foi responsável por me reerguer e mostrar que vale sim a pena a batalha. Além disso, teve outra coisa que foi fundamental no meu processo: pedir ajuda. Foi por causa de todo o apoio que eu recebi da minha mãe, do meu irmão, dos meus amigos e amigas, que eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha história com vocês.
Além disso, eu também recebi ajuda profissional, que foi mais do que necessário. Com essa minha experiência, inclusive, eu descobri que não é preciso ter qualquer tipo de condição psicológica para frequentar uma terapia. Afinal, todos temos problemas, independente de serem pequenos ou não. A partir do momento em que algo incomoda, temos que prestar atenção. E, quem sabe, a terapia é uma boa opção para nos ajudar a orientar. Um dia, minha psicóloga fez um comentário sobre a depressão que me fez refletir. Ela disse que o preconceito em relação à depressão existe muitas vezes porque, diferente das outras doenças, a gente não consegue ver a depressão com nossos próprios olhos. E esse é um dos motivos pelo qual ela ainda está achada como drama, preguiça ou frescura. Quem fala isso não está na minha mente, não convive 24 horas por dia dentro da minha cabeça e não tem noção do que eu enfrentei e enfrento. Então, tampar meus ouvidos para isso tudo foi certamente uma boa opção. Embora sempre tente ver as coisas pelo lado positivo, acho importante ressaltar que eu ainda estou, todo dia, lutando contra a depressão. Sim, felizmente, depois de tudo que eu vivi, eu certamente consegui mais maturidade e persistência para lutar. Porém, ainda tenho momentos agradáveis e dias ruins, onde tudo que eu aprendi e cultivei parece que vai embora da minha mente. Mas está tudo bem. Contanto que a gente continue na luta e procurando a ajuda necessária, está tudo bem. A vida não é feita 100% de momentos bons e emoções boas. Mas, sinceramente, é por isso que ela se torna cada vez mais interessante. Não saber o que esperar, desafios novos, pessoas novas, hobbies novos. Ainda temos uma imensa e linda trajetória pela frente. Eu tenho. E eu entendo que pode ser difícil de enxergar isso às vezes. Mas é por isso mesmo que estamos cercadas de pessoas de bom coração, que farão o necessário para nos mostrar os caminhos que temos a percorrer. Eles têm esperança quando nós não temos. Sim, a depressão faz parte da minha vida e já me prejudicou e prejudica. Porém, eu não quero e não sou definida por essa condição. Eu sou muito mais que isso. Eu tenho uma característica que pode chocar um pouco e parece até meio contraditória. Eu sou uma pessoa muito alegre. Aliás, eu diria que essa é uma das minhas melhores qualidades. Quando alguém fala sobre minha alegria, sobre meu sorriso ou minha animação, uma tranquilidade surge dentro de mim. Porque essa é a prova que depois de tudo que eu passei, eu não mudei. E sim, me fortaleci. Precisamos mudar o estereótipo de pessoa depressiva. A pessoa com depressão não é, em muitos casos, aquela que parece viver constantemente triste e debilitada. Eu não quero ser definida dessa forma, porque eu não sou nada disso. O que eu sou mesmo é uma pessoa forte. Eu me fortaleci na minha mãe, no meu irmão, nos meus melhores amigos e melhores amigas, e todos eles me ajudaram a construir uma base forte, empilhando tijolo por tijolo, que me fizesse chegar no topo sendo capaz de olhar e falar, eu venci. Quem me conhece ou já me viu sabe que eu sempre fui uma menina muito contente e entusiasmada. E apesar de tudo que eu enfrentei, eu ainda sou assim. Eu não vou deixar a depressão mudar o meu jeito de ser ou viver. Se você já pensou na possibilidade de ter essa condição, por que não procurar um profissional e combater tudo isso? Porque, através da minha luta e da ajuda que eu recebi, é com muita felicidade que eu falo que o vazio está gradativamente sendo ocupado por um sentimento muito mais forte e superior. E o nome desse sentimento é gratidão. Muito obrigada.